Modernidade é sinônimo de evolução? Heróis modernos são aqueles que ficam na reta? Quando ouvimos a frase "aqui você é seu próprio chefe", não é a mesma coisa que precarização de trabalho? Olá a todos! Hoje vamos falar sobre os heróis e vítimas da sociedade, precarização do trabalho. Quando falamos de modernidade, de uma visão social, estamos falando de padrões, esperança, ilusões e culpa. Isso porque a modernidade afeta diretamente a sociedade com esses aspectos. Ela determina padrões, já que ao inovar, ela faz com que a sociedade tenha que seguir essas novas tendências. Mas a modernidade sempre está um passo à frente, ou seja, nunca é possível alcançar o padrão nela, e assim é criado esperança. A esperança na modernidade pode ser definida por uma frase de Bauman: sempre prometendo que o dia seguinte será melhor do que o momento atual e sempre mantendo a promessa viva e imaculada, já que o dia seguinte será eternamente um dia depois. Essa frase ela mostra que essa ilusão que é criada pela esperança acaba deixando a ideia de que as pessoas vão chegar até o seu paraíso, mas que não estão sendo rápidas e eficientes o suficiente para isso. E é com essa impressão que surge a culpa. Se a meritocracia diz que os vitoriosos, eles chegaram lá porque eles são talentosos e eles se esforçaram muito, então o contrário seria verdade também? Ou seja, os que não deram certo é porque eles não têm talento nenhum e são preguiçosos? Não, não, e essa pergunta ela responde justamente negativamente sobre a viabilidade da meritocracia como sistema social. É uma utopia. Daí eu chego a essa certa política dos humilhados, que é o seguinte: se você não conseguiu, a vergonha é sua. Dessa forma, é formado um ciclo, onde é impulso para as pessoas padrões, ilusões, culpa e esperança. Vale ressaltar que a modernidade também está relacionada com personalidade. Então, ao entendermos que a sociedade nunca alcança a modernidade, entendemos que a sociedade sempre está mudando de personalidade e nunca a alcança em definitivo. Os nômades são aqueles que sempre estão em movimento, são pessoas que sempre estão correndo atrás dos padrões e da modernidade. Alimentadas pela esperança e culpa, essas pessoas, mesmo querendo parar, não podem, porque se fizessem isso, acabariam virando arrivistas. Arrivistas são nômades que pararam nessa corrida eterna atrás da modernidade. Acharam um lugar que decidiram ficar e assim acabaram se tornando arrivistas. Eles são usados de exemplos na sociedade para fazer com que os nômades restantes sintam repulsa e façam de tudo para não se tornarem arrivistas, fortalecendo a hierarquia e o ciclo da modernidade. Abaixo existem os párias, que segundo o sistema de castas indo, são aqueles que têm a casta mais baixa ou até não têm. Eles estão abaixo dos arrivistas e também servem de exemplo para que aqueles acima deles continuem exercendo seu papel, e assim isso fortalece ainda mais a hierarquia. मुसहर जात हैं तो हमको छूत माना ला लो तो हमरा के जने कि अपने पैपे पर पानी ना भर दे लो अपने संगे बैठे ना दे लो अपने जने कि पैपे से पानी ना भर दे लो छूत माने ला लो कहे ला लो जने तू छोटका हवा जने कि तू जने कि हमरा पैपे पर पानी हमें भरबो तो छुआ जाए हमरा जाने कि पाइप हमके द्वार पर बाना है हम के दूसरे का पाइप पे से लिया का पानी पी ले जा कहे ला लो जन है कि छूझे जन पाइप पाइप não छूझो देह não छूझो. Então, essa hierarquia moderna foi construída para que a própria modernidade continue estabelecendo padrões, esperança, ilusões, culpa. Então, podemos dizer que estamos presos em um sistema, um jogo, presos para seguirmos a modernidade à base das regras de quem a controla? A hierarquia dos nômades, arrivistas e párias apresentada no livro pode parecer um conceito abstrato numa primeira leitura, mas será mesmo que essa hierarquização está tão distante assim da nossa realidade?
Bom, podemos observar essa pirâmide nas mais diversas estruturas da nossa sociedade, inclusive na própria divisão de classes sociais, como Bauman apresenta no livro, onde os mais ricos estão no topo e os mais pobres na base, sendo assim possível fazer uma analogia com os conceitos abordados no texto, onde dentro das próprias classes sociais temos pessoas como os nômades, que estão numa busca constante para subir na pirâmide e, consequentemente, melhorar suas condições de vida, assim como temos pessoas como os arrivistas, que pararam com essa busca incessante por uma ascensão social e enxergam a sua posição na mesma como algo estático. Já os párias seriam a camada mais baixa dessa pirâmide, ou seja, a camada mais pobre da sociedade, que serve como parâmetro para que a classe média e os mais ricos continuem trabalhando. Fato é que esses personagens presentes na pirâmide não são imutáveis. É possível não só subir como descer na mesma. Mas na modernidade em que vivemos, apresentada por Bauman, é vendida uma esperança e uma ideia de ascensão ilusória, como se você só dependesse de si mesmo para chegar ao topo da hierarquia, e se você não alcança esse objetivo, é porque você não se esforçou o suficiente. Ou seja, é vendida uma falsa sensação de meritocracia que adoece a sociedade moderna e gera a culpa explicada por Bauman. No meu caso, eu tive uma sorte de ser inserido no cinema, porque expectativa de vida na favela você não tem acesso a escolas, você não tem acesso à informação, você vai fazer o quê? O que está mais perto, o que está mais dentro da tua realidade, ou vai para vender bala no trem, ou vai para praia aqui vender suco, catar latinha, ou vai roubar, ou sei lá. O lugar onde você nasce, a família onde você nasce, são muito importantes para quem você vai ser no futuro. E se você nasce numa família pobre, você vai ter dificuldades a vida inteira. O que falta no Brasil é perspectiva de mobilidade. Daí surge o questionamento. Mas o que essa tal pirâmide tem a ver com a administração? Essa hierarquia construída também se reflete no mundo corporativo, dentro de empresas onde há uma grande pirâmide que vai dos cargos de chefia até os cargos operacionais. E também é vendida essa esperança de que é necessário vestir a camisa da empresa e ter a cabeça de chefe, porque se a empresa ganhar, você também ganha. São familiares essas frases, né? Elas transmitem a sensação de que você ocupa uma posição mais alta do que realmente ocupa nessa hierarquia. É possível observar essa ilusão quanto à ascensão na pirâmide, também na romantização da situação de pessoas que passam a vender coisas como uma forma de sobrevivência em momentos difíceis, com as frases como "ela empreende e assim ela é a própria chefe", fortalecendo ainda mais os argumentos de esperança e culpa de Bauman. Com isso, não é muito difícil se deparar com a esperança e a culpa características da sociedade moderna, já que é possível observá-la não só dentro de empresas, mas também na precarização do trabalho disfarçada de liberdade. Além de toda essa questão hierárquica, é possível relacionar as reflexões trazidas por Bauman às problemáticas ligadas à uberização do trabalho. O termo uberização tem sido cada vez mais utilizado quando se fala da atual situação de muitos trabalhadores, mas muitos não entendem o que ela significa. Sim, esse termo tem tudo a ver com Uber, mas não se restringe aos aplicativos de transporte. A uberização é um modelo fruto das modernizações das relações de trabalho e diz respeito a um estilo informal, flexível e por demanda. Para ficar mais claro, vamos pensar em um entregador de aplicativo de delivery de comida. Esse entregador vende seu serviço para o aplicativo de maneira independente, ou seja, sem vínculos empregatícios, e é justamente por isso que há uma redução de custos nesse processo. Apesar de aparentemente toda essa liberdade do trabalhador parecer bem atraente, a uberização é um fenômeno que precisa ser cuidadosamente analisado, pois traz junto a ele várias problemáticas, já que, de certa forma, essa uberização acompanha um processo de precarização. Sem garantia, sem amparo pela legislação trabalhista, sem estabilidade, o trabalhador é reduzido à sua força de trabalho. Apenas é chamado quando necessário, sem garantia de quando vai ganhar e quando vai trabalhar. Richard Sennett, em seu livro A Corrosão do Caráter, nos aponta uma curiosa situação em uma padaria em Boston, que com a automatização de sua cozinha, transformou seus antigos padeiros sindicalizados em funcionários temporários com tarefas simples e tediosas. Décadas após o relato do sociólogo, vemos situação em parte semelhante nas ruas das cidades brasileiras. Motoristas de táxis, historicamente unidos como classe, estão sendo paulatinamente substituídos por motoristas de aplicativos cada vez mais sobrecarregados, que consideram sua situação apenas transitória. Mas como esse modelo tão controverso tem tanta força, é fácil responder.
Em meio a um cenário econômico brasileiro no qual, segundo os dados atualizados do IBGE, 14,4 milhões de brasileiros encontram-se desempregados, a escolha entre não ter trabalho nenhum ou trabalhar sem ter garantias deixa de ser uma escolha e passa a ser uma necessidade. Hoje em dia tu vê de todos os perfis, tem gente fazendo faculdade, tem gente que já tem faculdade, trabalha nisso. É porque a taxa de desemprego tá muito alta mesmo. Os outros não tem pra onde ir, tá vindo pra cá por entrega de aplicativo. É muita gente mesmo, tem gente que mora no Catete, na Lapa, na Zona Sul, tá trabalhando com isso. Pô, de noite parecia que só tinha eu lá no Atingil. É isso, cara. É mesmo, pô, peguei 5 corridas lá. 5 corridas? Eu tenho um bom tempo que eu não pego 5 corridas. Foi tranquilo, mas hoje vai dar volta. Boa, tomara. Com certeza. Valeu? Valeu, Ricardo. Obrigadão, valeu. Relacionando tudo a isso a Bauman, podemos concluir que, com toda essa transformação da sociedade, a forte necessidade de adaptação levou à estruturação de uma hierarquia de classes baseadas na ilusão. Ilusão esta das pessoas que se sentem livres e independentes dentro dessa perspectiva de uma nova economia, enquanto, na verdade, estão em um ciclo de manipulação por aqueles que estão em posições de poder. Ou seja, as empresas, com a prerrogativa da modernização, adotam modelos novos de relações como a uberização, e as pessoas se adaptam e passam a se sentir bem-sucedidas, enquanto a realidade não é bem essa. Na pós-modernidade, é percebida uma grande queda dos direitos trabalhistas e uma nova classe de trabalhadores, os precarizados. Bauman afirma que quando o nômade pousa em certo lugar no deserto, a vista de tendas armadas ontem no local do pernoite é animadora. Elas cercam o lote do deserto, de modo que possa parecer um oásis e dar uma sensação de propósitas perambulações de ontem. Essas tendas armadas ontem, sendo apenas tenda, tiram, entretanto, a máscara da autocongratulação. Elas provam, se fosse necessário prova, o auto-engano da existência que quer esquecer o seu passado nômade. Mostra que a casa é somente um ponto de chegada, e uma chegada prenhe de uma nova partida. Esse trecho de Bauman podemos relacionar ao que aconteceu após a crise financeira mundial de 2008 e 2009, que quando surgiu uma enorme massa de desempregados, principalmente dos países PIGs, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Essa crise coincidiu com o avanço da proliferação da internet, que rapidamente começou a proporcionar oportunidades de trabalhos por aplicativos ou sites, abrangendo a massa que estava desempregada. Assim, foi criada uma nova classe de trabalhadores, os precarizados. É importante ressaltar que a definição de precarizados se encaixa melhor no contexto dos países do Norte, uma vez que na América Latina e na África não se chegou nem ao ponto do proletariado normal alcançar a classe média de maneira plena, com uma qualidade básica de vida garantida. É possível fazer um paralelo do pensamento de Bauman com o de Ricardo Antunes no livro O Privilégio da Servidão, porque essa nova classe de precarizados ainda não possui fortes organizações, muito menos sindicatos, ficando assim à mercê de serem explorados ou manipulados ideologicamente, sendo propagada uma falsa ideia de liberdade, classificando os precarizados como empreendedores que estão em busca de trabalho que não tem chefe, que podem escolher qualquer horário e que pode trabalhar na hora que quiser. E isso se relaciona diretamente com a metáfora do nômade de Bauman, porque o nômade ele vai sentir muito prazer imediato quando achar um lugar bacana para ele passar a noite e quando te acordar no dia seguinte. Mas se por acaso um dia esse nômade for atacado, não vai ter muralhas, não vai ter para onde ele fugir, e ele vai ficar cada dia mais vulnerável. Em 2020, o entregador Paulo Lima, conhecido como Galo, publicou um vídeo intitulado "Você sabe como é difícil entregar comida nas costas com a barriga vazia?", denunciando um abuso dos aplicativos com entregadores. Após essa manifestação, o trabalhador sofreu o que se chama de bloqueio branco, quando os aplicativos não bloqueiam formalmente o funcionário, mas boicotam os pedidos, sendo impossível de trabalhar. Meu nome é Paulo Roberto da Silva Lima, eu tenho 31 anos de idade, sou mais conhecido como Galo. Faço parte do movimento dos entregadores antifascistas e eu luto pela emancipação dos trabalhadores e trabalhadoras. E eu? Por que eu tô aqui? Imagina que os entregadores é uma tribo, mano. Todo dia o entregador vai lá no rio pescar seu peixe. Do nada,
O rio seca, mano. Não tem mais peixe. E aparece um homem branco na porta da tribo e fala assim: qual o problema de vocês? Por que você está triste? Aí os entregadores falam: ah, nós tá passando fome, mano. Acabou o peixe do rio, homem branco. O branco fala: é isso, mano, eu tenho uma solução. Eu tenho uma fazenda aqui perto e tá cheio de peixe lá. No outro dia eles voltam com uma abundância de peixe pra tribo e falam assim: ó, é verdade, o homem branco tem peixe. Olha o tanto. E aí no outro dia, todos os entregadores falam: vamos lá, é peixe mesmo. Quando os entregadores chegam no outro dia desse acontecido, o homem branco barra esses entregadores na porta e fala assim: ó, mano, você não vai poder pescar aqui, porque aqui é minha propriedade, aqui tem regra. Você só pode pescar aqui se você seguir a regra. E a regra é o seguinte: cada um de vocês pode pescar até 10 peixes. 7 é meu, 3 é de vocês. Quer? Não tem peixe, você acha que os entregadores vão fazer o quê? A única coisa que esse homem branco não vai contar é que ele foi lá com o capital dele, com a tecnologia dele, com toda a força que tem, com as máquinas dele, no rio de noite, drenou todos os peixes daquele rio, colocou na fazenda dele, e agora a gente tá tendo que pescar os mesmos peixes que a gente sempre pescou, só que tem que dar 7 pro homem branco. De 10, 7 vai pro homem branco. Por que eu digo isso? Porque se você botar na sua memória, a pizza deixou de chegar na sua casa quando os aplicativos não existiam? Com o desemprego em alta, os aplicativos foram erroneamente apontados como salvadores daqueles que necessitam de uma renda para sustentar a família, quando que, na verdade, esse tipo de empregabilidade só é possível devido à própria taxa de desemprego, que força as pessoas a topar qualquer oportunidade de trabalho por uma renda mínima que seja. Em 2019, foi proposta a reforma trabalhista, onde a retirada de direitos de trabalhadores, muitos deles conquistados na década de 30, era justificado por um suposto boom de empregos que surgiria após essa ação. O boom de empregos nunca aconteceu. O que ocorreu foi que os trabalhadores que estavam empregados perderam direitos, e se comparado, a taxa de desemprego de 2019 para 2021 subiu consideravelmente. A atmosfera retratada pode ser sintetizada por uma célebre frase da filósofa alemã Hannah Arendt, que também é citada no livro O Mal-Estar da Pós-Modernidade, de Bauman. Nela, a pensadora diz que a autonomia do homem se transformou na tirania das possibilidades. Nesse sentido, a atual fase do capitalismo, marcada pela ascensão do trabalho dito flexível e autônomo, e promovida pelo próprio sistema como uma alternativa perfeita, pincelada de modernidade, positividade e progressividade, nada mais é que uma complexa cadeia exploratória que sobrevive da projeção de ilusões e culpas para manter-se de pé, e seguir enriquecendo quem realmente lucra em cima dela, os grandes empresários. O trabalhador, na base dessa cadeia, se vê imerso em uma configuração muito distinta. Moldado pelo sistema, ele percebe a sua própria identidade tornar-se fluida e passa a girar a sua vida em torno do trabalho, de tal modo que tempo de trabalho e tempo de não trabalho passam a confundir-se entre si, e a tão sonhada autonomia torna-se novamente uma rotina fechada, controlada e exaustiva, mas disfarçada de liberdade produtiva. Soma-se isso ao amplo senso de hierarquia presente nas grandes corporações, que fomentam o impulso por uma ascensão social interna, e a precarização do trabalho, que encontra o seu ápice na dissolução de direitos trabalhistas e na expansão do trabalho informal em escala global, e tem-se uma classe trabalhadora composta literalmente por nômades, desamparados e continuamente buscando pelo seu lugar na modernidade desértica.